Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver números binários, conversão binário-decimal. Vamos lá? Se você viu o meu tutorial sobre o contador digital, viu que para decodificar o número gerado, eu sugeri usar uma tabela. Se você não viu, favor dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Para saber o número de ovelhas contadas, você teria que olhar para o contador, gerar um código substituindo as lâmpadas ligadas por 1 e as desligadas por 0. Depois, você deveria pesquisar na tabela com os números binários, percorrendo a tabela até achar o código equivalente. E ler na coluna da esquerda o valor da contagem em números decimais, esses que estamos acostumados a trabalhar. Nesse exemplo, o valor da contagem seria 13 ovelhinhas. Esse trabalho todo é chamado de converter um número binário em decimal. Mas será que não tem uma forma mais simples para fazer isso? Sim, tem, usando o sistema numérico binário, mais conhecido como números binários. Vou mostrar os números binários comparando com os números decimais. Então, para apresentar os números decimais, temos à direita o ser humano mais conhecido no canal do Professor Bairros, o Arcezinho. E para apresentar os números binários, ele, o extraterrestre mais conhecido no universo, o ET. Vou comparar o sistema numérico que os seres humanos usam, o sistema decimal, que todo mundo conhece muito bem, com o sistema binário que estamos começando a aprender hoje e que os ETs conhecem muito bem. O ser humano, para contar, começou usando os dedos. Vou contar 1. Para contar o ser humano sinaliza com um dedo. E para escrever essa contagem, ele inventou os algarismos arábicos, na verdade, indo-arábicos, e representa o número 1 dessa forma. Vou contar 2. Para contar 2, ele usa 2 dedos e representa com aquele algarismo que parece um patinho. Vou contar 3. E deu para os números decimais? Não, ainda não, Arthurzinho. Quantos algarismos tem o sistema numérico decimal? 10 algarismos. Isso mesmo, 10 algarismos, incluindo 0. Olha eles aí! Agora vamos ver o ET. Quando o ET quer contar 1, como ele faz? Ele acende um dedo e escreve 1. E quando ele quer contar 2, não consegue. Ele só tem um dedo que acende. Então, o sistema numérico dos ETs só tem 2 algarismos, o 1 e o 0. O 0 significa que não contou nada ainda. Todo sistema numérico tem que ter o 0. E quando o ET quiser contar mais de 1, por exemplo, 2, o ET se divide em 2 ETs. Sim, eles podem fazer isso, são ETs. Agora vamos ver ele contando 2, ou eles. Para contar 1, o primeiro ET acende o dedo. Para contar 2, o primeiro ET chama o segundo para indicar que ele já contou o 2 uma vez. O ET escreve no seu caderno 0 para indicar que já contou 2 uma vez. Se agora o ET quiser contar 3, o primeiro ET acende o seu dedo novamente, indicando mais 1. E escreve 1 e 1 no caderno. Se um humano for ler o caderno do ET, terá que fazer uma soma. Deverá somar 1 do primeiro dedo, mais 2 do segundo dedo. Isso dá 3. E se o ET tiver que contar mais 1, 4, o ET terá que se dividir novamente, e o colega da nova divisão deverá indicar que a contagem 4 já foi feita, e deverá indicar no caderninho 1, 0, 0. E se quiser contar mais 1, 5, o primeiro ET deverá acender o seu dedo indicando mais 1. Para o ser humano ler o valor numérico escrito pelo ET, ele deverá dar pesos aos uns na hora de somar. O 1 colocado na terceira fileira indica que foram feitas 4 contagens. Então, esse 1 vale 4 na hora de somar.
O zero do meio a gente não soma. Zero nunca soma nada. O último 1 soma 1 mesmo. É a unidade. Isso resulta o número 5. São muito inteligentes esses ETs. Então, o segredo para ler os números binários dos ETs é atribuir pesos às posições dos números. Note que cada peso colocado à esquerda é igual ao peso do número anterior vezes 2. Por isso, esse sistema é chamado de sistema numérico com base 2. O peso seguinte será 4, o anterior vezes 2, e assim por diante. Você pode colocar quantos pesos quiser. Agora que o segredo foi revelado, você não precisa mais da tabela. Veja como ler o número binário escrito no contador. Primeiro, coloque os pesos sobre os números. Comece pelo número mais à direita, a unidade. Esse vale 1. O próximo mais à esquerda é o anterior, 1 vezes 2. Sempre multiplique por 2. Agora o próximo peso, o anterior 2 vezes 2 novamente. Agora o último, o anterior 4 vezes 2. Multiplicar por 2 é muito fácil. Agora é só somar os pesos com os números uns embaixo. E a mágica aconteceu. A soma deu 13. Veja o mesmo número na tabela. Vamos ver só mais um exemplo. Leia o número binário mostrado no contador. Primeiro, colocar os pesos sobre o número binário. Agora é só somar os pesos com os números uns embaixo. 8 mais 2, isso dá 10. Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Confira na tabela. E pronto! Isso é o início da nossa aventura pelo mundo dos números binários. Agora você vai entender a Matrix. Você vai entender todos aqueles zeros e uns que aparecem por lá. No próximo tutorial, vou mostrar como fazer o caminho inverso, como escrever na linguagem dos ETs um número decimal. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!